Nós vamos iniciar então essa primeira gravação com o professor Paulo Freire. Nós gostaríamos de iniciar pedindo ao Paulo que se apresente um pouco. Uma coisa interessante, de vez em quando me fazem essa pergunta e eu sempre tenho dificuldade, quer dizer, de falar de mim mesmo, de me apresentar. De qualquer maneira, numa síntese, eu diria que, em primeiro lugar, eu sou Paulo Freire, eu nasci no Recife, há muito tempo atrás. Paulo Freire completaria 100 anos em setembro de 2021. Educador e filósofo, Freire é o patrono da educação brasileira. Apesar de sua obra cruzar fronteiras e ser reverenciada em diversas áreas do conhecimento, é difícil de encontrar vídeos em que o autor fale sobre a interligação entre a sua vida e a sua obra. Mas no período em que ele foi professor na Unicamp, entre 1981 e 1991, a TV Unicamp, junto com a Faculdade de Educação, gravaram um programa intitulado Encontro com Paulo Freire, em que educadores e outros profissionais dialogam sobre a trajetória e a produção do educador. O programa é um dos vídeos mais acessados da TV Unicamp e agora, através da iniciativa da professora da Faculdade de Educação, Ana Elisa Assis, ganhou uma tradução em inglês. A tradução é resultado de uma parceria com a Universidade de Siegen, na Alemanha, que utiliza a obra de Paulo Freire tanto para a formulação de políticas educacionais como para a alfabetização de refugiados. O apoio financeiro para realizar essa tradução foi da Diretoria Executiva de Relações Internacionais da Unicamp. Paulo Freire é um autor que é usado em comum, tanto por nós aqui na Faculdade de Educação, quanto pelos colegas da Universidade de Siegen, lá na Faculdade de Educação deles. E nessa proposta, nós temos aí tradução dos livros dele para diversas línguas, então isso não há nenhum problema. Mas a maior dificuldade que eu encontrei foi achar um vídeo com um conteúdo que fosse exatamente aquele que eu gostaria de explorar, que era em especial relacionar a vida dele com o desenvolvimento da teoria dele, que é o que acontece nesse vídeo da RTV Unicamp, e permitir que eles tivessem esse contato direto com o autor de alguma forma, né? E era muito difícil encontrar vídeos na internet do Paulo Freire nessa perspectiva. Ou eles são muito curtos e não tem tradução, ou eles são muito longos, e longos assim no sentido de serem extremamente formais, né? São algumas palestras formais. Ele, embora não seja uma pessoa formal, acaba tendo essas palestras mais formais. E não tocava nessa relação direta que vincula a vida dele com a proposta de trabalho dele. Sempre tinha alguns aspectos, mas era muito en passant. E no vídeo da RTV, ele começa a se apresentar já mesclando a situação da teoria dele com a vida, como ele foi amadurecendo como pessoa, né? O grande problema da gente, como intelectual que adere a transformação radical da sociedade, é saber até que ponto, na nossa caminhada, né, nós vivemos a experiência da coerência. De um lado, negando, fugindo ao perigo e à tentação das explicações e das práticas basistas. Do outro, de como correr também para longe das tentações elitistas. Sou Débora Bertier Maza, eu sou assessora da Secretaria de Promoção Social da Prefeitura de Campinas para assuntos relacionados com educação. A professora Débora Maza, também da Faculdade de Educação, participou da gravação do vídeo na época. Ela era aluna de Paulo Freire e relembra como eram os encontros com o professor, que envolviam sempre a concepção de que todos têm algo a ensinar e de que todos têm algo a aprender, como se pode notar bem no vídeo. Mesmo que pela própria natureza dessa reunião eu deva ser pelo menos assim, em certos momentos, uma espécie assim de centro das perguntas, mas talvez fosse interessante se alguém aqui, porque inclusive tu me fazias algumas referências sobre isso coincidentemente, antes de começar a conversa. Talvez fosse interessante que alguém aqui, como vocês, inclusive, que tem uma experiência, que tem vivido isso,
dissessem como vocês têm experimentado essa posição, essa atitude de grupos populares que participam de um trabalho educativo assim, que parte deles e não de nós. E eu depois digo também como eu vejo, mas não ficar só eu. As aulas dele eram ministradas numa grande sala de aula que não existe mais, era ali em frente à reitoria, tinha o RU ali, né? Agora foi todo reformado. E as aulas contavam, assim, sempre muito lotadas, elas contavam com pessoas de diferentes origens. Paulo tinha sempre uma posição de escuta, né? E tinha ele fazia um esforço muito grande, a meu ver, para não confundir crítica às ideias com crítica à sua pessoa, né? Então, ele sempre entendia que as críticas que lhe eram endereçadas por uma disputa narrativa que se dava num campo político, institucional e educativo, pedagógico, né? E que, nesse sentido, a disputa era uma disputa política. A obra de Paulo Freire não tem fronteiras, e a tradução desse vídeo vai possibilitar que mais pessoas possam conhecer o legado do educador. Paulo Freire, dizem as professoras, tem muito a continuar contribuindo para a superação das adversidades do momento atual. Nós estivemos passando aí pelos últimos 2, 3 anos a possibilidade de tirar dele o título de patrono da educação, né? E de algumas considerações que acabam distorcendo a proposta do autor. Então, nesse momento, ainda mais nesse ano, que é o seu centenário, ter um vídeo que possa trazer aí uma repercussão internacional por conta da tradução é extremamente relevante, porque isso demonstra que o Brasil ele tem um conjunto de pessoas que pensam a educação, que se importam com a qualidade da educação, mesmo que você não vá ao encontro direto de todas as formas de entender a educação, como Paulo Freire, o fato de você ter a porta aberta ao diálogo, que é um dos pilares da teoria dele, né, do que a gente possa chamar aí de teoria freiriana, é o mais importante para nós, que o diálogo é aquilo que tem sido privado ultimamente nos nossos ambientes considerados aí democráticos, não é? Então, a ideia de ter um vídeo desse com essa repercussão não fortalece só o autor, mas fortalece também o nosso país e os nossos pensadores para indicar que somos pessoas que estamos compromissadas com o diálogo, com o processo de construção conjunta, com as inclusões e não com os processos excludentes. Para mim, uma das coisas terríveis da educação que nós estamos vivendo no Brasil é que ela vem sendo, para falar só no Brasil, mas não é só aqui, é que ela vem sendo, sobretudo, uma educação da resposta, e não uma educação da pergunta fundamental. Quer dizer, eu acho que para ti, como filósofa, essa coisa até que bate muito. A impressão que eu tenho é que, de modo geral, nós estamos entrando nas salas com respostas cujas perguntas fundamentais se perderam no tempo e a gente nem sabe quais foram elas. E a gente chega e dá a resposta ao educando e ele diz, puxa, eu nem perguntei. Então, essa educação, essa ação da resposta castra a curiosidade necessária do educando que teria que se expressar na pergunta. Agora você vê que o ato de perguntar, que faz parte fundamentalmente do ato de conhecer, não pode ser assumido sem risco. Entende? Quer dizer, então, para mim, não é possível conhecer sem arriscar-se. Ô Paulo,